Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula de 5S na prática, os 5 sensos da qualidade. E aqui falando o professor Aslan Jones. E nessa aula você vai aprender muito. Você não pode perder, então assiste até o final, ok? Então vamos lá. Senso de utilização, SEIRI, parte 2. Consiste em identificar o que é necessário e o que não é necessário para o trabalho, onde somente o que for necessário deve permanecer no local. Materiais, equipamentos e máquinas podem ser relacionados. Os itens desnecessários deverão ser descartados ou disponibilizados para outros locais, como eu tinha falado na aula anterior. Tá? Então não é apenas jogar no lixo, e sim podendo colocar em outro lugar, que também poderá utilizar aquele material, ou aquela cadeira, aquela máquina, entre outros. E assim, fazer um bom aproveitamento. Todos os recursos disponíveis devem ser avaliados de tal forma que somente sejam mantidos aqueles que realmente sejam úteis para a realização de determinada atividade. Uma ação importante nesse momento é não ter apego a velhos objetos ou materiais que não têm utilidade para o seu trabalho. Também eu falei uma coisa muito importante, que é sobre o nosso guarda-roupa, né? Aquela roupa velha que está ali no nosso guarda-roupa ocupando espaço e a gente não quer se desfazer dela, né? É de grande importância que a gente entenda isso, pois o primeiro S trata exatamente disso. E a gente tem que colocar na mente. Se você não coloca o 5S no seu pensamento, na mente, e não pratica, né, no dia a dia, pode ter certeza, vai ser mais difícil. Mas assim, eu sei que não é problema para cada um de vocês isso acontecer. É muito comum pensarmos que, em algum dia, aquele material pode ser necessário, e por isso eu vou guardá-lo. Esta é uma das grandes falhas comuns que ocorrem no âmbito do senso de utilização. Questione-se, avalie se todos os objetos são necessários e se a quantidade a ser adquirida está bem dimensionada ou medida. Não compre em excesso. Isso daí é um grande erro que as empresas cometem. O ser humano ele compra em excesso porque ele gosta da promoção. Então, se está muito barato ali, ele vai e compra, independente da quantidade, se vai ser utilizada ou não. Apenas o ser humano compra. Isso daí é um erro. Nesse primeiro S, olha só. Lembre que materiais estocados representam dinheiro parado. Um dos problemas relacionados a custo das empresas está associado à má administração dos estoques. Seja consciente na utilização de matéria-prima e compre somente a quantidade necessária. Não pode comprar em excesso, a não ser se você for utilizar aquele excesso, aquela grande quantidade de material. Ao contrário, por que você vai comprar em excesso e deixando todo esse material parado? Então tem como você entender essa lógica e não cometer esse erro. Este e os outros sensos podem ser aplicados também na sua casa. Por exemplo, verifique aquele espaço em casa onde se coloca tudo que não serve. Os brinquedos quebrados, a roupa velha, as revistas e jornais que não serão mais lidos novamente, e entre outros. Como eu tinha falado, primeiro você faz na sua mente, faz em casa e depois você vai aplicar nas empresas. E tenha certeza que esse treinamento vai valer muito a pena para você que já estudou 5S e para você que está aprendendo agora. E aqui vou listar os benefícios esperados por essa ferramenta, ou digamos, por esse primeiro S. Liberação de espaço físico, disponibilidade de objetos para outros usuários, reduzir a necessidade de gastos com espaço, estoque e armazenamento, facilitando o transporte interno e arranjo físico, evitando danos
a materiais armazenados e a aquisição de materiais em duplicidade, aumentando a produtividade das máquinas e pessoas envolvidas no processo, trazendo maior senso de organização, economia, facilitando a operação e menor cansaço físico, diminuindo os riscos de acidentes. Também vai reduzir a necessidade de espaço e estoque na logística, reduz o desperdício de matérias-primas, reduz o tempo de procura de objetos e informações, evita compras em duplicidade e estoques sem movimentação, evita vencimento de prazos de validade, melhora o aproveitamento dos recursos disponíveis e também reduz custos proporcionalmente. Aspectos a serem considerados na implantação deste censo. Primeiro, discutir amplamente com as pessoas do ambiente o que deve ser guardado e o que deve ser descartado. Segundo, identificar as causas que levaram à desarrumação e à guarda desnecessária de materiais e objetos sem utilidade e eliminar estas causas na raiz para elas não acontecerem mais. Terceiro, registrar e quantificar o que estiver sendo guardado, disponibilizado ou descartado. Os conceitos podem ser aplicados nos cômodos de casa. Como exemplo, basta verificar o espaço que utilizamos para guardar os brinquedos quebrados, revistas e jornais velhos, onde jamais serão lidos novamente, dentre outros exemplos. Num sentido mais amplo, ter o senso de organização significa preservar consigo mesmo sentimentos valiosos, como amor, carinho, companheirismo, compreensão, descartando sentimentos negativos e criando atitudes positivas. E você fazendo com que tudo isso aconteça, eu tenho certeza que o seu pensamento em relação à organização, à limpeza, à higiene, vai mudar gradativamente. E aqui chegamos no final de mais uma aula. Agora chegou a sua vez de fazer pesquisa, voltar essa aula quantas vezes você quiser e baixar o seu material didático. Dicas de estudos. Sempre analise todo o conteúdo e faça pesquisas em outras fontes para ampliar cada vez mais o seu conhecimento. Assim você vai aprender e vai se desenvolver muito. Mas eu sei que isso daí não é problema para cada um de vocês. Gente, aquele forte abraço do professor Aslan Jones e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!